Bom dia, queria agradecer o convite e manifestar a minha satisfação de estar aqui nesse debate, tentar vencer um pouco o cansaço e tentar construir uma reflexão a partir, inclusive, das duas abordagens já feitas. Eu estava pensando no que poderia trazer ideia para agregar reflexão sobre o que nós estamos fazendo, né? Estava tentando lembrar, primeiro, a Marlene falou da excepcionalidade. Nós temos que entender que nós vivemos em um momento excepcional de exceção, e, portanto, esse tempo exige medidas excepcionais. Então, não há nada de errado no que eles estão fazendo. Aliás, eles estão corretíssimos do ponto de vista da sua estratégia. E eu acho que nós precisamos entender qual é a sua estratégia. Eu queria começar dizendo que a avaliação que eu vou tentar fazer é justificar por que essa estratégia está correta. O que eles estão fazendo está correto. E tem uma eficácia muito alta. Se nós não entendemos isso, talvez nós não entendamos o que nós estamos fazendo. Eu tenho brincado que nesses 40 anos de trabalho com o movimento sindical, eu aprendi que minha tarefa é empurrar elefantes em subida. A reforma da Previdência é empurrar 10 elefantes na subida e é difícil, é muito difícil. A reforma trabalhista é empurrar 1000 elefantes na subida. Tem outras reformas que nós estamos empurrando 100.000 elefantes na subida e tem algumas que nós vamos ter que empurrar alguns milhões de elefantes em subida. Os milhões está em 2018, ou seja, nós temos que empurrar milhões de elefantes para que 2018 aconteça. Isso é o mais grave. Tem coisas que são muito mais graves do que a reforma trabalhista, e a reforma trabalhista é inúmeras vezes muito mais grave do que a reforma da Previdência. E vou tentar refletir um pouco sobre isso, porque eu acho que se a gente entender, compartilhar um pouco a reflexão de por que ela é tão grave e de que maneira que, provavelmente, a partir daí nós temos que pensar num campo democrático, das forças sociais democráticas, estratégias de enfrentamento, para não ficar no pessimismo o tempo todo, dizer que eu acredito, aposto e por isso dedico a vida, que o futuro é uma coisa em aberta. Por mais que as nossas análises críticas nos permitam identificar gravíssimos obstáculos, a vida futura está totalmente em aberto. E essa é a nossa esperança. Por isso Marx dizia que, para o repórter que perguntava para ele qual é o sentido da vida, depois de finalmente conseguir entrevistá-lo, porque Marx não gostava de dar entrevistas, ele disse que o sentido da vida é lutar, lutar e lutar. Porque, na verdade, o futuro está em aberto. E se nós acreditamos que nós estamos num espaço de uma sociedade desigual e essa desigualdade é um produto social, a nossa luta é uma luta que faz sentido porque a desigualdade não é da natureza, nem fruto de Deus, mas é uma construção que nós fizemos. Se nós fizemos, nós podemos alterá-la, e é por isso que a gente luta. Acho que tem um sentido nessa história da excepcionalidade, é quando a Roda se falou do mercado, eu fiquei lembrando de um pensamento que dizia que nós transitamos na economia de mercado capitalista de um tempo em que a filosofia acreditava que o que tinha valor não tinha preço, para um momento que só tem valor aquilo que tem preço. Então nós caminhamos rapidamente para transformar toda a economia em uma sociedade de mercado. A sociedade de mercado engloba uma economia de mercado, mas nós transformamos em mercadoria todos os elementos que compõem a nossa vida em sociedade, todos. Os nossos próprios órgãos internos do corpo são mercadorias que valem muito, aliás, há tráficos onde o ganho com o tráfico de órgãos é um negócio bastante lucrativo. E a própria miséria nós transformamos em um bom negócio.
E acho que tem uma segunda situação, ficar lembrando de que Keynes, no momento da Grande Depressão, em 1933, no debate que fazia sobre como sair daquela situação, dizia que em tempos excepcionais, em momentos de grave crise, a relação entre a observação crítica da realidade e a construção de solução é gravemente esgarçada. E nós vivemos um momento onde a observação crítica da realidade gera entre nós grave dificuldade de identificar solução, mas mais do que isso, em uma sociedade de graves conflitos e de graves disputas, provavelmente a construção no espaço democrático de entendimentos, de enfrentamentos dos nossos problemas ficam esgarçados. E nesse tempo excepcional, cujo objetivo é gerar um novo padrão, e é disso que eu vou falar, tentar ocupar o maior tempo, nós temos que entender que o que nós estamos enfrentando são milhares de elefantes a serem empurrados na subida. Que provavelmente nós não teremos força para resistir no curto prazo, os elefantes passarão por cima de nós, mas nós temos que resistir para ter força para conseguir empurrar alguns outros milhões pela frente. A primeira questão que eu queria colocar em relação a isso é o fato de que nós estamos fazendo este enfrentamento, ou este debate, quando eu debate com o movimento sindical, nós estamos tentando organizar a luta nesse contexto presente, e talvez nós não nos damos conta, muitas vezes, que nós o fazemos em uma das maiores economias do planeta. O Brasil é que a sexta, sétima, oitava, nona maior economia do planeta. Economias centenas de vezes menor do que a nossa são objeto de intervenção militar e a sociedade é extinta por um breve interesse econômico de manter, por exemplo, o fluxo de petróleo que alimenta a energia de um determinado país. Nós somos uma das maiores economias do planeta e somos um espaço territorial e de uma nação que tem o domínio de um conjunto de ativos que raríssimos países têm reunido no mesmo território. Todos os países têm parte do que nós temos. Poucos, ou talvez nenhum país tenha reunido no seu território tudo o que nós temos. Além da amplitude do território, esse território tem a maior área de expansão agrícola do planeta, o que nos coloca rapidamente, nos colocará rapidamente no maior produtor de alimentos do planeta, naquilo que nós já não somos primeiro. Segundo, esse território tem uma presença geopolítica e geoeconômica muito importante. E sobre esse território nós temos reservas de minério, quarta maior reserva de petróleo, nós temos a maior reserva de água potável do planeta, recentemente descoberta, estima-se que ela tenha uma quantidade de água já conhecida para alimentar toda a sociedade mundial por 300 anos. E todos os analistas que olham o futuro dizem que as guerras no futuro serão disputas pela água, não pelo petróleo. Os americanos vão intervir nos países para acessar a água e não acessar o petróleo. Abaixo desse solo nós temos minérios, talvez o nosso território tenha toda aquela tabela periódica no nosso território. Acima nós temos 5 biomas, é o único país do planeta que tem 5 biomas. E nesses biomas nós temos reserva econômica. 1 miligrama de uma casca de árvore na Amazônia vale $100 mil. E são reservas econômicas naturais de biofármacos, por exemplo, para centenas, e se a gente, para aí, o mundo existiu por alguns milhares de anos, provavelmente reservas para milhares de anos, se nós conseguirmos mantê-la em pé. Portanto, a reserva econômica, disso que nós temos disponível de forma bruta, tem valores econômicos que são incalculáveis. Nós temos, simultaneamente, uma base industrial, que é uma das maiores bases industriais do planeta. Temos empresas estatais extremamente fortes. Temos um espaço urbano. Talvez fizemos
dois movimentos que poucos se dão conta. Nós somos o país que talvez fez a maior transição urbana do planeta, a velocidade com que nós urbanizamos o nosso território e colocamos 85% da população em espaço urbano, talvez só seja comparável com o que a China está fazendo agora. E nós temos, simultaneamente, nesse espaço urbano, uma oportunidade e uma demanda por investimento econômico que talvez coloca um desafio, uma oportunidade de negócio também inigualável. Seja um espaço urbano para ser reconstruído, que gera uma oportunidade de industrialização impressionante. Eu poderia continuar listando coisas nas quais nós temos, mas vale a pena não desconsiderar que esta economia gerou, pelo investimento de parte de sua burguesia industrializante, ativos produtivos extremamente interessantes e competentes. Nós somos um país que dominamos a melhor tecnologia de exploração de água profunda dominada por uma empresa estatal. A Petrobras ganhou durante 5 anos o prêmio top no planeta de tecnologia em exploração de águas profundas. Nós temos empresas, ou tínhamos, porque já estamos no fim de extingui-las, empresas de engenharia que são expoentes em tecnologia de construção. Por exemplo, nós ganhamos, a nossa empresa, uma empresa brasileira, ganhou a construção do segundo canal do Panamá, entregou o projeto 9 meses antes, com um custo de 75% da melhor oferta que foi feita de empresa multinacional. Nós somos primeiros produtores em carne bovina. Nós temos nos nossos instrumentos de combate à corrupção um poder de precisão e de combate fantástico. Nós temos 5.700 fornecedores de carne. Investigamos durante 2 anos, descobrimos 21 casos, talvez de fraude. A China analisou 30.000 amostras das carnes brasileiras inventadas para a China, não pegou nenhum problema em 30.000 amostras, mas nós decidimos que esses 21 casos em 5.700 fornecedores são suficientes para nós destruirmos a indústria de carne brasileira. Então, nós temos ativos econômicos naquilo que a nossa economia é vocacionada, como dizem os liberais, né? Cada um desenvolve as suas vocações. Nas nossas vocações, nós desenvolvemos empresas que têm capacidade de concorrer com o planeta, mas estamos sistematicamente destruindo todas. Todas as que são top nós estamos destruindo, nós temos que entender por quê. Estamos destruindo porque nós somos uma das maiores economias do planeta. E não há interesse internacional que uma economia que tem a capacidade que o Brasil tem, desenvolva competência de capital para fazer a integração na globalização, que exigirá uma repartição aonde esta economia poderá ter uma presença hegemônica do ponto de vista econômico e geopolítico. Então, há um processo claro, evidente, e que é disso que eu quero tratar nessa segunda parte aqui da minha reflexão. Há, para esta economia real, um interesse muito claro, articulado mundialmente, não só sobre o Brasil, mas sobre todas as economias, o Brasil é parte dela, uma vontade, principalmente pós-2008, quando o ápice de uma economia financiarizada que é o neoliberalismo. O que o neoliberalismo, em síntese, podia dizer que é? É uma reorganização produtiva mundial coordenada pela riqueza financeira que oferece para os investidores anônimos e indeterminados o máximo retorno no menor prazo possível. Fundos de investimentos reúnem recursos de milhares ou milhões de pessoas que nós não conhecemos, formam
um patrimônio que muitas vezes é inimaginável para nós, investem em empresas, oferecendo para o investidor oculto, anônimo, o máximo retorno no menor prazo possível. Dando um exemplo concreto, uma empresa de propriedade, vamos pegar Gerdau, uma empresa nacional que tem um proprietário, que abre suas ações. No geral, ao realizar o lucro, pega de 60% a 80% do lucro, mais próximo a 80%, e reinveste na sua empresa. Porque ele acredita que esse reinvestimento gerará uma nova capacidade produtiva que amplia o seu lucro, mas é esse investimento que faz que a ampliação da capacidade produtiva gere os empregos, cresça, e o Gerdau, de uma usina pequenininha, se transformou em um dos grandes produtores siderúrgicos do planeta. Essa é uma lógica de acumulação de riqueza no capitalismo. O que muda com o neoliberalismo? O que muda é que o Gerdau gradativamente amplia a sua oferta de ações, talvez venda a sua empresa, que é o que está acontecendo de forma bastante acelerada, e um fundo de investimento assume o comando da Gerdau. O que muda na estratégia da Gerdau? O que muda é que o lucro realizado, em média de 70% a 80%, será distribuída entre os acionistas. E 20% gera investimento. Na estratégia do Gerdau, dono da empresa, 20% ou no máximo 30% era distribuído para os acionistas e 70% virava investimento. E essa transformação que talvez ninguém ou poucos estejam entendendo que está acontecendo no capitalismo e ninguém sabe aonde isso vai dar. Mas o que 2008 revelou é a necessidade da riqueza em trazer uma capacidade de aderência dessa riqueza financeira em ativos reais. E o Brasil talvez seja a maior oportunidade no planeta de aderência entre uma riqueza financeira descolada de ativos reais para que essa riqueza financeira encontre aderência. Se a economia mundial fosse um copinho d'água, se aqui num copinho d'água nós tivéssemos reunidos toda a riqueza material que nós produzimos, 70, 80 talvez trilhões de dólares hoje, 60, depende como a gente vai mensurar, a riqueza financeira diz que há riqueza potencial a ser criada e a riqueza financeira existente circulando no mundo é da ordem de 10 copinhos d'água. Então, existem mais ou menos 9 copinhos d'água que não têm riqueza material aderente, que circulam no mundo, captando e distribuindo riqueza para os outros 9 copinhos desse copinho que produz. Bom, ao buscar essa aderência, nós somos um país aderente a entregar riqueza material para aderir a essa riqueza financeira. E o que nós temos é um projeto em curso no Brasil que entende que esta riqueza disponível é o ativo que vai mobilizar o nosso desenvolvimento. Ela tem uma parte de interpretação que diz: nós não temos uma burguesia interessada e capaz de fazer o nosso desenvolvimento capitalista. 1. 2. Nós somos uma economia atrativa a esta riqueza que pode vir aqui e torná-la uma economia desenvolvida. Isso está na fala do Fernando Henrique, está na fala no programa do PMDB, no programa do PSDB, pode estar até em parte no programa do PT, no programa, todo mundo de alguma forma capta parte, ou neste caso, uma estratégia mais articulada. E acho que hoje nós temos, de uma maneira muito clara, uma estratégia de consolidação quase que irreversível dessa perspectiva. E o que nós estamos vendo em um tempo excepcional é que nós precisamos fazer em 2 anos no Brasil todas as transformações para que essa estratégia seja irreversível. E este projeto de reforma trabalhista é parte dessa estratégia. Por isso é lógico e é necessário para esta estratégia.
ela começa primeiro com uma reorganização institucional para que os ativos possam ser transferidos. Começamos com o pré-sal. O pré-sal já não é mais de propriedade do Brasil na sua exploração. Então, ela é uma riqueza nacional, cuja legislação diz que pode ser transferida para uma propriedade do capital internacional. Segundo, nós dissemos que a Petrobras não é mais a exploradora única. E ela, em um momento de apresentação, esse foi o limite de resistência que a gente conseguiu no Senado, porque a proposta não era essa, era de excluir a Petrobras do pré-sal. Nós conseguimos dizer que a Petrobras teria o direito de manifestação para dizer se ela quer ou não explorar o poço. Foi o máximo que nós conseguimos, porque talvez lá no futuro a gente consiga mudar a posição dela. Mas agora, no segundo semestre, a Agência Nacional de Petróleo já anunciou que eles vão conceder as 4 joias da coroa do pré-sal. As 4 mais importantes reservas do pré-sal, já conhecidas e dimensionadas, estarão em leilão. E a Petrobras já manifestou dizendo que ela não tem interesse em participar desse processo. Bom, mas a Petrobras é uma coisa importante, mas o mais importante está por vir agora no segundo semestre, quando o governo deve encaminhar para o Congresso o projeto que autoriza as vendas de terras brasileiras a estrangeiros, com tudo que tem em cima e com tudo que tem embaixo. O projeto está pronto e vai para o segundo semestre se não for antes, para iniciar o processo de trâmite, porque ele sabe que quanto mais próximo da eleição, mais difícil fica no Congresso de votar algumas coisas. Então, mas isso já está pronto o projeto para autorizarmos venda de terras. E posso continuar dizendo várias outras coisas que estão em curso, mas isso é o que eu chamo de empurrar milhares de elefantes na subida. Poucos se dão conta disso. Agora, nesse exato momento, todo o código fundiário está sendo revisto. Todo ele. Todo ele. O governo já aprovou, mas que vai revisar agora, vai mandar uma medida provisória, está na mão do Temer para sancionar, ele não sancionou, mas vai reenviar. O projeto de lei aprovado no Congresso abre 100% no nosso espaço aéreo, sem nenhuma contrapartida. Nenhum país no mundo fez isso. Os países que mais abriram seu espaço aéreo abrem 40% com contrapartida correspondente. Se os Estados Unidos abrem 40% do seu espaço aéreo e um francês só entra na mesma proporção que os americanos puderem entrar no espaço aéreo francês. O Brasil abrirá o espaço aéreo em 100% sem nenhuma contrapartida. Não há outro caso no planeta de abertura de espaço aéreo como nós provavelmente faremos no segundo semestre. Bom, então, esta lógica ela está em curso e ela só é mais grave em relação a ela o rompimento democrático, que nós não podemos deixar de esquecer que pode ser uma necessidade urgente para que a estratégia principal seja realizada. Não sei se vai dar tempo deles conseguirem fazer tudo o que precisa ser feito. E se não der tempo, é evidente que o rompimento democrático é uma necessidade e vira um problema secundário. Mas ela está em curso e ela é muito forte. Sobre este problema, que é gravíssimo, centenas de vezes mais grave do que o problema trabalhista, que nós estamos discutindo aqui, pouca ou nenhuma atenção a sociedade brasileira está dando a ela, porque nós não temos condições de colocar tudo em debate e esclarecer a complexidade de cada coisa dessas. E ela está em curso rapidamente. Julgo eu que a nossa capacidade de rever isso, e já vários começam a dizer que nós teríamos que ter uma constituinte revisional de todas as medidas aprovadas, é relativamente baixa. Talvez temos que discutir o que seria necessário para que a sociedade aceitasse um processo desse tipo. Caso não consigamos, nós sabemos que é muito difícil rever. Basta lembrar o que nós conseguimos de reverter da privatização da Vale. Nada. Que foi uma empresa estatal importante vendida e que não deveria ter sido. Bom, a outra parte, que eu quero ir para a última parte da minha exposição, para não ocupar muito tempo, é o fato de que esse processo ele precisa vir acompanhado
Desculpa. Eu falei dessas coisas todas, mas esqueci de uma coisa importante, que é a transferência da nossa base industrial. Nós estamos num processo simultâneo de transferência da nossa base industrial nacional de forma muito acentuada. O Brasil está barato, as empresas estão baratas e elas estão sendo vendidas rapidamente. Já 1/3 da energia em São Paulo é produzida e distribuída por empresas chinesas. Há 60 dias, a maior empresa brasileira de elaboração de projetos de engenharia, que formula os projetos e que, portanto, embarga em cada projeto tecnologia, produto, insumo, se é uma empresa nacional privilegiando instrumentos nacionais, foi vendida por uma empresa chinesa. Quem diz isso é o presidente do Sindicato das Empresas de Engenharia, dizendo, a partir de agora, a maior empresa brasileira de elaboração de projetos de engenharia embargará nos projetos a tecnologia e a engenharia chinesa. A Petrobras, ao desmobilizar a estratégia de conteúdo local, desmobilizou, desde o início da Lava Jato, mais a crise do petróleo, 6.000 fornecedores nacionais. A nossa estimativa é que foram 30.000 empregos de engenheiros fechados desde este momento. Se tiverem filhos, provavelmente digam para eles que rapidamente eles poderão entrar no curso de engenharia sem fazer vestibular, sem fazer cursinho, porque o curso de engenharia deve cair para 1 ou 2 candidatos por vaga rapidamente. Tem que dar notícia complementar que eles não acharam empregos no Brasil, vão ter que estudar e para trabalhar no exterior. Mas engenheiro no exterior brasileiro é bem valorizado, porque eles gostam da nossa escola de engenharia, especialmente da engenharia civil, por exemplo, porque nós somos top na área de engenharia civil. Então, estudam engenharia civil e vão trabalhar no exterior, porque aqui dançou, acabou. Mas esse é o essencial. A outra parte fundamental, para chegar e concluir, é de que nós temos que, para fazer este processo andar, garantir 3 coisas. E o que eu estou dizendo, essas 3 coisas, não sou eu que estou dizendo. É, por exemplo, um investidor chamado Janus Capital, que mobiliza um grande fundo, são 200 bilhões de dólares, investidos na América Latina, predominantemente em 10 empresas no Brasil, entre elas a Petrobras. Entrevistado no Valor, ele disse, nós precisamos a garantia de que não haverá aumento de impostos no Brasil e que haverá um equilíbrio fiscal. Leia-se a garantia de que o fluxo de pagamento para os rentistas está equilibrado. Vocês não vão pagar os rentistas com aumento de impostos. E nem vão querer continuar financiando as políticas sociais com aumento de impostos. Essa medida é importante, tanto é que ela resultou em uma mudança constitucional no final do ano passado, no qual o Brasil tem a mais ousada política de controle do aumento do gasto do Estado do planeta. Nenhum país tem uma legislação tão severa para garantir que em 20 anos o controle do gasto público não suba além da inflação. A fala do ministro da Fazenda é uma fala muito clara, explícita, aberta, ele coloca isso como um grande resultado, é que em 20 anos o Estado brasileiro será reduzido à metade do seu tamanho atual. Hoje ele mais ou menos equivale a 19% do PIB, da nossa riqueza. A meta é de que em 20 anos o Estado brasileiro esteja correspondendo a 9,5% do PIB brasileiro. Tem 2 objetivos claros, que é, de um lado, garantir com esta redução do custo do Estado que não haverá pressão por aumento de impostos, e tão importante quanto é que esta redução do tamanho do Estado abre uma oportunidade de negócio inigualável. Ou seja, 10% do PIB será aberto como oportunidade para o mercado ocupar naquilo que o Estado ocupava. Seja na atividade produtiva, a Petrobras vai abrir espaço, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, seja na saúde, na educação e assim por diante. E as mudanças estão em curso. O debate sobre a reforma do ensino médio, quem olhou, viu que tem 1/3 do ensino médio que pode ser privatizado, que é aquilo que dá lucro. Então, um bom negócio
entrar na área de ensino médio, naquilo que já está autorizada a privatização. As duas últimas partes, que eles dizem de forma muito clara, é que tem uma reforma que é necessária para garantir esta anterior, que é da redução do gasto do Estado. Como o pressuposto o custo da dívida pública precisa ser reduzida para ter equilíbrio, precisa baixar a taxa de juros, mas ela precisa ter um fluxo regular para não gerar insegurança no mercado, leia-se, para que os rentistas não fiquem preocupados e nem joguem sua ira sobre o Estado brasileiro, gerando instabilidade, ela precisa ser paga, mas não é possível continuar pagando 500 bilhões de reais como nós pagamos todo ano. Eles sabem que não dá. É uma sangria que não para em pé. Precisa reduzir. Para reduzir tem algumas coisas. Uma delas é que o Estado não pode depender mais de empréstimo. E a outra é que tem que baixar a taxa de juros. Para baixar a taxa de juros, eu tenho que entregar um Estado equilibrado. Essa é a lógica deles. Então, em parte, eles vão fazer dizendo, em 20 anos nós vamos reduzir. Vamos reduzir a taxa de juros, já estão fazendo. Mas a outra parte é que o gasto do Estado precisa ser controlado. Se o maior gasto do Estado fosse com batatinhas, nós estaríamos discutindo agora no Congresso, nesta semana, a votação da reforma da compra de batatinha. Como não é batatinha e a maior gasto do Estado brasileiro é com Previdência Social, nós estamos discutindo a redução do gasto com Previdência. Eles fizeram uma medida correta, que foi deslocar a Previdência do Ministério para uma secretaria do Ministério da Fazenda. Qual a melhor forma de reduzir um gasto? Coloca aquela política debaixo da mão do contador ou do tesoureiro. Não há melhor política colocar na mão do tesoureiro. Ele fecha, não paga, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos operando uma reforma na Previdência, onde o governo diz quanto ele está disposto a gastar, e nós vamos reduzir o gasto da Previdência a este tamanho. Como o Congresso já começou a fazer mudanças, o governo já está dizendo que essa reforma que vai ser aprovada já vai ter que ter a geração número 2 em 2019, porque ela não vai ser suficiente. E já estão dizendo que a política do salário mínimo tem que ser alterada, porque já que não foi aprovada na íntegra, vamos segurar o aumento do salário mínimo. E, bom, então essa lógica da Previdência já está sendo alterada. E aí vem a outra joia que aí nos afeta diretamente, que é a última parte, que é o impacto, que é a entrega de que esta lógica do investimento internacional, que requer, de um lado, acesso aos ativos, de outro lado, segurança de um Estado, requer um tripé, para que ela pare em pé e seja plenamente aceita como as condições institucionais para que o capital venha comandar a nossa economia, que é a possibilidade e a segurança jurídica de que o custo do trabalho terá uma redução estrutural e permanente. Então, esta reforma, ela é uma joia. Quando a Marlene diz que 90% dela não faz sentido para nós, é porque faz 90% sentido para eles. A reforma opera uma redução estrutural do custo do trabalho. Mais inteligente ainda, porque é muito difícil olhar como ela retira o direito agora, diferente da Previdência. A Previdência diz, aos 65 anos, o cara diz, aos 65 anos eu sei o que isso significa. É difícil olhar para essa proposta e dizer que tem um direito sendo tirado que o cara identifique como um direito que ele sente na hora. Mas essa reforma muda o processo na negociação, no direito. Ela é uma alteração processual que garantirá, em um rápido período, com a taxa de rotatividade que nós temos na economia e a taxa de desemprego agora, uma oportunidade única de mudança do padrão estrutural do custo do trabalho no Brasil, irreversível no médio prazo. E ela vai ser aprovada a toque de caixa com baixíssimas resistências. É mais fácil aprovar essa reforma do que o da Previdência. Então, ela tem esta lógica. Está sendo vendida como uma reforma que moderniza, e para a juventude isso é uma coisa maravilhosa, porque deixa que eu mato no peito, né? Deixa que eu mato. É a liberdade, você fecha o que você quiser, você vai ter liberdade, trabalha o que quiser. Contrato 0 hora é uma coisa maravilhosa, e assim vai. Teletrabalho.
essas coisas. Aliás, eu conheci ontem um dos formuladores dessa política, hoje eu falava na rádio de manhã, onde você está hoje? Ele disse, eu estou no exterior. Como no exterior? Eu estou na República de Curitiba. Descobri que o pessoal fala português aqui também, mas estou na República de Curitiba. Mas conheci ontem um dono dessa república, um cara chamado Marlos Melec, que eu não conhecia, que se apresentou no Senado Federal no depoimento como um dos formuladores desse projeto e disse que, em nome de Deus e do amor à pátria, ele escreveu e dedicou a vida à elaboração desse projeto. Eu não imaginava que eu ia ver algum dia essas figuras reais que falam em nome de Deus e do amor à pátria. Lembro que os alemães viveram uma tragédia em nome de Deus e do amor à pátria. Agora, me parece que aqui no Paraná nós temos exemplares renovados desses que amam a pátria e que louvam Deus como uma instituição que os leva a sacrifícios enormes. Bom, finalizando, então, vocês têm aqui, querem saber as origens, tem ali um formulador preparado, bem preparado, meio raivoso. O Requião ontem, acho que ele deve ter saído de lá horrorizado, porque ele falou em nome de Deus. O Requião interviu no debate e disse, esta lei produzida em nome de Deus, eu quero dizer que foi elaborada pelo diabo, pelo demônio e pelo capeta. O cara ficava roxo, ficava... Bom, mas eu estou dizendo, porque para a gente entender um pouco o substrato ideológico desse debate. Tá se vocês acharem, entrar na TV Senado, está lá o depoimento dele, foi o primeiro a falar. Bom, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque essa lógica é uma lógica importante da liberdade, uma lógica importante de tirar a justiça, uma lógica fundamental de tirar o sindicato. Tira o sindicato, tira a justiça, tira e estabelece a relação direta com o trabalhador. Quando não for possível e for necessário, institui uma comissão eleita pelos trabalhadores, proibida a participação do sindicato. E dá a ela o poder de negociação. É a base para o sindicalismo de empresa, é um sonho neoliberal. Sonho neoliberal. Sonho neoliberal do ponto de vista das ações de trabalho é a máxima liberdade do indivíduo e sindicatos por empresa, para que a empresa feche o acordo coletivo no âmbito e não fique administrando caso a caso. Esse é o sonho neoliberal. Eles estão andando. E, depois todos os outros comentários já foram feitos, eu não vou tratar da lei, mas ela é perfeita nesse projeto, ela é necessária e ela será aprovada. Tomara que eu tenha vindo aqui 2 meses aqui dizer para vocês que estava profundamente errado, nós conseguimos bloqueá-la. Mas se eu tivesse 1000 fichas, eu apostaria 1.100 que ela vai ser aprovada. E tomaria 100 emprestado para ganhar um pouquinho mais. E acho que vai ser aprovada do jeito que está. Tá? Risco político. O governo encaminha uma medida provisória, tentando corrigir algumas coisas. Entre elas o imposto sindical. O fim do imposto sindical. Empareda o movimento sindical, que vai ficar com uma medida provisória que pode ser rejeitada pelo Congresso e vai ser aprovada ou rejeitada dependendo da compatibilidade para enfrentar as 2 legislações, inclusive da Previdência. Então nós podemos ser emparedados politicamente para um debate interno dificílimo para ser feito. Dificílimo. Dificílimo. E acho que eles podem emparedar toda a justiça também, na medida provisória. Tá? Então, se prepare, porque o que eles não são é bobo. Eles são estrategistas, talvez, 100 vezes melhor do que nós fomos. Isso nós temos que aprender, porque nós somos uns bananas do ponto de vista da nossa estratégia. Então, eles estão preparando. Então, não achem que nós estamos longe de ter o fim dessa contenda. E a outra parte que eles dizem é: este projeto gerará emprego. E minha gente, vai gerar. Lógico que vai gerar. Porque na medida que eles reduzem o patamar do direito, aquilo que é um emprego informal, 40% da força de trabalho, poderá ser formalizada.
Então, os dados do CAGED vão começar a colocar mais 100 mil, mais 200 mil, mais 300 mil dos trabalhadores que são precarizados, que hoje estão na ilegalidade, na informalidade, vão virar postos formais. Eles vão dizer, viu como está gerando posto de trabalho? E vai se reduzir o standard. Continuaremos tendo 90 milhões de ocupados. Só que agora, 70, 80 milhões formais. Se eu posso ter jornada de 0 horas, se eu posso ter teletrabalho, tudo isso é legal. Por que a empresa não vai ter um trabalho legal se para ela não custa nada? E ela tem a máxima segurança jurídica. Então, nós criamos um estatuto que dá a máxima segurança às empresas. Evidente que não gera nenhum emprego, pelo contrário, e aí sim, que é o debate que eu finalizo, ela deverá trazer uma estratégia de desenvolvimento econômico com capital internacional e com esta lógica de subordinação, que é clara, de um ajuste do custo do trabalho, que significa um enfraquecimento estrutural da nossa economia enquanto capacidade de demanda interna, e isso sim afetará a nossa dinâmica futura. Provavelmente fragilizando de maneira estrutural a qualidade do nosso emprego, o que deverá tirar da dinâmica do mercado interno a indução que hoje ela tem para a nossa dinâmica econômica, de mais ou menos 60%. Se o capital internacional vem e tem capacidade de inserir essa economia com custo de trabalho na cadeia global, que significa vender o que nós produzimos para o mundo, podemos reduzir para 30%, 40%, 50% a demanda interna, porque o mundo compra o que nós vamos produzir. E o projeto para em pé. Seremos uma das maiores economias do planeta, de uma sociedade gradativamente mais desigual e de uma população vivendo o trabalho nigeriano, o chinês, o que a gente... Nós vamos ver onde que nós vamos parar. Então, finalizo dizendo, esse projeto faz sentido, ele tem uma lógica. E aí concordo plenamente, a nossa estratégia precisa ser uma estratégia, primeiro, que nós tenhamos claro qual é a nossa estratégia de desenvolvimento nacional, quais são os institutos que nos ajudam a conduzir esse processo, e temos que imaginar como é, primeiro, resistimos no curto prazo, qualquer coisa que a gente resista nesse momento é importante, segundo, como que nós vamos recuperar, e dependendo de aonde for feito, quais serão os enfrentamentos que nós faremos pela frente. É inédito o futuro. Agora, é também inédito o nível de articulação internacional do capital internacional. Hoje, nós não sabemos o que isso vai dar. E há muitos intelectuais extremamente pessimistas com o que vai dar para o futuro, no mundo. E nós somos uma das maiores economias do planeta neste mundo. Minha última frase é dizer que o que a história mostra é que nessas adversidades nós crescemos. A nossa qualidade de intervir no debate público é muito superior à deles. Nós temos dificuldade de montar estratégias, mas temos qualidade no debate público. Agora, nós temos que qualificar o debate público para poder ganhar o direito, na democracia que nós temos que sustentar, de reorganizar as nossas estratégias de desenvolvimento. Nesse momento, nós temos que ganhar o debate público. Portanto, cada semana que a gente ganha, cada semana que a gente retarda, cada coisa que a gente faz, é um momento precioso de resistência. Se nós não resistirmos, eles passarem por tudo, nós vamos ter que tirar os elefantes de cima da gente, que não é fácil, e recomeçar a fazer coisas pela frente. É bem mais difícil. Por isso, sugiro que a gente consiga resistir ao máximo. E as resistências, às vezes, levam a ações meio contraditórias, mas que nós vamos ter que combinar como nós vamos fazer. E temos a certeza de que o que nos une é um nível de resistência monumental. E depois, lá na frente, nós vamos ter que ver o que a gente faz no nível em que a gente conseguiu resistir. Então, atividades como essa é fundamental, mas é fundamental que a gente consiga ter incidências para que, neste caso específico, esse projeto não saia desse jeito. Não saia desse jeito. Né? Melhor é que ele não fosse votado.
Depois, se for votado, é melhor que fosse votado o projeto que o Ministério caminhou. Depois, se não for isso, bom, vamos pegar o projeto inteiro e marcar o que é vermelho, o que é laranjado, o que é amarelo. O que é vermelho, nós vamos tentar fazer de tudo para não deixar passar. Se os caras disserem, tem 3 coisas que eu topo, nós vamos dizer as 3 coisas que são as... Nós temos que ter estratégias. Porque se eles aprovarem do jeito que está, bom, vocês já viram, o estrago é muito grande. Nesta lógica, esse estrago, dependendo, no curto prazo, é irreversível. É irreversível. Bom, obrigado.